Boa tarde, 28 de outubro, dia de exercício democrático de definições políticas. É o segundo turno das eleições 2012. A TV Brasil, com a participação de emissoras públicas de todo o país, traz a cobertura completa do dia. Neste programa especial, você vai ver a votação, a apuração, a avaliação dos resultados e a palavra dos candidatos eleitos. Você também pode acompanhar a apuração pela página da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.abc.com.br. Mais de 31 milhões de eleitores participam deste segundo turno em 50 cidades. Isso representa 23% do eleitorado total do país. São 5 horas e 2 minutos. E a votação terminou em boa parte do Brasil. As urnas estão fechadas em 35 cidades que seguem o horário de verão e ficam nos estados das regiões Sul e Sudeste. Em outras 12, a votação vai até às 6 da tarde, hora de Brasília. São cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em outras 3, no Acre, Amazonas e Rondônia, a votação só termina às 7 da noite, hora de Brasília, por causa do fuso horário. Das 50 cidades que participam desta eleição, 10 fazem segundo turno pela primeira vez. 2 são capitais de estado, Rio Branco, do Acre e Porto Velho, de Rondônia. As outras cidades são Blumenau, em Santa Catarina, Cascavel, no Paraná, Uberaba, em Minas Gerais, Volta Redonda, no Rio de Janeiro e 4 cidades do estado de São Paulo, Guarujá, Taubaté, Jundiaí e Franca. Vamos ao Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Lia Kunzler tem informações de como foi o dia de votação pelo país. Boa tarde, Lia. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. No último boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, um pouco depois das 4 horas da tarde, 266 urnas haviam sido trocadas, o que representa 0,31% do total. No entanto, não houve nenhum município que precisou de urnas manuais com voto manual. No mesmo documento, 296 ocorrências haviam sido registradas até aquele horário. Em 69 pessoas haviam sido presas. Os principais registros são de boca de urna, feita por eleitores e cabos eleitorais. Vale lembrar que, por causa do horário brasileiro de verão, a votação acabou apenas em 37 dos 50 municípios que têm o segundo turno. Então, o boletim final do Tribunal Superior Eleitoral vai ser divulgado apenas após as 19 horas aqui do horário de Brasília. Quem não pôde ir às urnas, tanto no primeiro quanto no segundo turno, tem 60 dias para justificar a ausência. E vale lembrar que as 2 ausências têm que ser justificadas em documentos diferentes. Guilherme. Bem, o dia foi calmo na grande maioria das cidades. O movimento intenso e o grande número de materiais de campanha do primeiro turno foram substituídos pela tranquilidade das sessões. Nas ruas de Curitiba, nenhum sinal dos 140 dias de campanha. Cartazes como estes foram raros. Sem maiores transtornos, mais de 1.170.000 eleitores compareceram às urnas. Votei bem rápido, tranquilo. Mas bem tranquilo, não tinha ninguém na fila ali, ela entrou e já votou. Clima de tranquilidade também em Cuiabá, Mato Grosso. 2 pessoas foram presas e um mesário foi afastado. Os 3 acusados de fazer boca de urna. Já São Paulo registrou o maior número de trocas de urnas no país, mais de 50. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, disse que o número de ocorrências ficou dentro do normal. Não tem nada, absolutamente nada de anormal. Eu já conversei hoje 2 vezes com todos os presidentes de todos os TREs dos 20 estados. Outra ocorrência que se chama de ocorrência é isso, mais gente na rua, alguém que jogou um santinho, que aí a gente não quer que tenha nada, que é o eleitor livremente. E a gente já tem resultado das primeiras apurações aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Vamos ver então como é que estão os números. Cascavel, Paraná, nós temos Edgar Bueno, do PDT, com 61,25% dos votos. Até agora, apenas 0,17% das urnas foram apuradas. E
Professor Lemos, do PT, com 38,75% dos votos, mas ainda muito cedo, né? Ainda não tem nenhum por cento das urnas apuradas, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. E aqui no estúdio com a gente está o cientista político Leonardo Barreto, mais uma vez participando do nosso programa. Obrigada, Leonardo, pela presença. Eu que agradeço o convite. Eu aproveito para te perguntar o seguinte, nós temos 50 cidades no segundo turno. Dessas 50 cidades são 17 capitais. Em relação ao número final de partidos com os municípios, quantos partidos com cada município, a gente vai ter muita alteração, porque temos aí em jogo cidades importantes como São Paulo, por exemplo. Exatamente. A alteração, ela é qualitativa, né? Porque algumas dessas cidades têm um peso muito forte para a política nacional e para o jogo de 2014. Quais são além de São Paulo? Bom, certamente São Paulo ela representa um peso maior, mas nós temos ali em São Paulo um conjunto de cidades da área metropolitana que certamente vão ser muito importantes para as eleições estaduais, né? E posteriormente para a sucessão presidencial. Além disso, é preciso falar de Curitiba, Salvador, Fortaleza, cidades que ajudam a definir esse quadro. Exatamente. Cada um tem o seu significado específico, né? No caso de Curitiba, a gente tem ali um ex-político do PSDB que hoje pode voltar, dar a volta por cima, que é Gustavo Frutti, foi preterido pelo seu partido como candidato a prefeito e hoje está vindo pelo PDT, implicando numa derrota num dos melhores quadros do PSDB, que é o Beto Richa, por exemplo. E não por acaso, Gustavo Frutti acabou ganhando o apoio da base aliada do governo federal nesta eleição. Exatamente. Ele é uma forma que o PT e a base aliada encontraram de entrar em Curitiba, né, sendo que o partido sempre teve desempenhos ruins na cidade. E vale lembrar que ele era um candidato que no primeiro turno estava em terceiro lugar, virou o jogo, né, digamos assim. Virou o jogo. E é uma pessoa muito querida dentro do Estado, mas teve um problema para explicar para o eleitor como foi para a base do governo, sendo que ele sempre foi um dos principais críticos do PT, tendo inclusive participado, né, de uma CPI importante para o partido. Salvador. Salvador, o que está em jogo é a sobrevivência do Democratas, né? O resgate de uma velha tradição política familiar na Bahia, que na verdade significa o ponto de salvação do Partido Democratas. Se ele vier a perder, eventualmente, a eleição de Salvador, certamente vai ganhar força a boatos, enfim, conversas e movimentações para que o DEM possa vir a se fundir a algum outro partido. Ainda falando aí desses partidos, eu anotei aqui que PT e PSB eles não estão se enfrentando em algumas capitais, como por exemplo, João Pessoa, Fortaleza, Cuiabá e Campinas, né? São partidos importantes, o PSB que faz parte da base aliada do governo, mas que nessa eleição se falou muito em que PSB poderia lançar candidato, inclusive, para 2014. Como é que você vê essas disputas e o que realmente pode vir a acontecer? Bom, essas disputas elas acabaram ganhando uma conotação especial exatamente pela força que o PSB e Eduardo Campos ganharam depois do primeiro turno. Hoje, Eduardo Campos é uma alternativa presidencial, sim, e essas cidades elas ganharam elas se transformaram numa espécie de, em alguns casos, de vingança do PT, né? Em outros casos, já uma antecipação de um virtual embate entre essas duas forças mais para frente. Por isso que houve uma participação muito forte de atores nacionais, inclusive a presidente Dilma teve em Campinas, né, enfim, contra o Postman, um peso grande em Fortaleza também, porque ali me parece que existe algum tipo de ensaio, né, para o que possa vir a 2014. E vamos então falar de São Paulo, a cidade onde talvez a eleição esteja mais nacionalizada, tem um caráter mais nacional. Portanto, vamos a São Paulo com o Florestan Fernandes. Boa tarde, Guilherme. Nós recebemos agora a pesquisa Boca de Urna do Ibope, que foi feita a pedido da TV Globo, e o resultado da pesquisa de Boca de Urna do Ibope dá o seguinte número. Fernando Haddad com 57% dos votos e José Serra com 43% dos votos. Eu queria aproveitar e perguntar para o professor, se caso esses números se confirmarem, o que muda no quadro nacional da política brasileira? O que uma vitória do PT pode significar nessa mexida que está ocorrendo em todo o país? Bom, em primeiro lugar, a saída de um ator importante da política nacional, que é José Serra, né? Enfim, ele deixa de ser um protagonista e perde bastante força para cenários futuros, né? Em segundo lugar, o PT ele toma para si a principal vitrine política do Brasil, que é a cidade de São Paulo.
para o bem e para o mal, né? A gente tem que lembrar que o PT já administrou São Paulo em 2 oportunidades e em nenhuma das 2 vezes ele conseguiu reeleger o seu prefeito, né? Enfim, ele ainda não conseguiu. E, em terceiro lugar, a ascensão de Fernando Haddad é também a renovação dentro do PT. É uma aposta muito forte feita pelo PT, feita pelo presidente Lula, uma aposta, inclusive, que teve um custo muito grande, porque teve que se preterir Marta Suplicy, e isso foi uma coisa bastante complicada de se fazer, e ali ele tem no colo dele o futuro do PT. Né? É dali que, em grande medida, o processo de renovação do partido vai ser conduzido. Eu acredito que essas são as 3 principais variáveis hoje para entender por que São Paulo é tão importante para o Brasil. Leonardo Catiúcia, nós temos alguns números agora, Guilherme. Vamos a Curitiba, ver como é que está a apuração das urnas agora. Ponta Grossa, no Paraná, nós temos 19, agora sim, Curitiba, apuradas 18,64% das urnas. Nós temos o seguinte resultado. Gustavo Fruit, do PDT, com 55,55% dos votos até agora, e Ratinho Júnior, do PSC, com 44,45% dos votos. Leonardo Barreto, essa é uma das cidades em que a gente vê uma virada, não é isso? Gustavo Fruit, Ratinho, terminou o primeiro turno no primeiro lugar e não está levando até agora, e até as pesquisas indicam isso, esse resultado para frente. Exatamente. O Ratinho, ele se ressente, né, de uma falta de enraizamento político. Na verdade, ele é um daqueles políticos conhecidos no meio midiático, mas que tem pouca tradição política. E Gustavo Fruit, pelo que tu indica, conseguiu vencer as grandes resistências que existiam, a entrada dele na base e no lado do governo, que isso sempre foi um ponto de contradição da sua candidatura, né? Ainda no Paraná, nós temos já resultados parciais de Ponta Grossa. Vamos ver os números? Aí está, depois de apuradas 19,88% das urnas, Marcelo Rangel, do PPS, tem 50,06% dos votos. E Péricles Melo, do PT, tem 49,94%. Um resultado apertadíssimo, apurados apenas quase 20%. Agora vamos a Maringá, também no Paraná. Os números mostram que, depois de apurados 5,12% das urnas, Roberto Pupim, do PP, tem 51,86% dos votos e Enio Verri, do PT, 48,14%. Vamos agora a outra cidade. Nós temos aí na nossa tela Londrina. Os números apontam a 1,48% das urnas apuradas até o momento. Nós temos Marcelo Bellinati, do PP, com 57,76% dos votos, e Alexandre Kiref, do PSD, 42,24% dos votos. Guilherme? Do Paraná para Minas Gerais, a cidade de Uberaba. Depois de apurados... Olha, ainda não temos números de Uberaba, na verdade. Daqui a pouco a gente volta com Uberaba. Então, Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos ver os números? Acho que o Juiz de Fora fica para daqui a pouquinho também. Nós falávamos há pouco de cidades que têm peso e cuja definição será importante para a política nacional como um todo. E me parece que é o caso, talvez, de Fortaleza. Em Fortaleza se dá um fenômeno parecido com o que aconteceu em São Paulo, capital, e Campinas. O PT lançou como candidato alguém, se não desconhecido, alguém que não era conhecido em larga escala da grande maioria da população, que foi Eumano de Freitas. E, no entanto, esse candidato acabou chegando ao segundo turno. E tem alguma chance, segundo as pesquisas feitas até ontem. Que fenômeno é esse? Você falava de renovação dentro do PT. Realmente são quadros novos? Que perfil tem esses quadros? Pois é, o PT, nesse sentido, ele tem conseguido se mostrar uma exceção dentro do universo partidário. E ele tem tido capacidade de fazer uma renovação de seus quadros num momento muito dramático para ele, onde toda uma geração que administraria o PT aí pelos próximos 10, 15 anos foi abortada pelo escândalo do Mensalão, né? Então, muita gente analisou que, em virtude desse evento,
o PT teria ficado anencéfalo e que teria dificuldades para fazer esse processo de renovação. Isso já no primeiro turno caiu por terra, se viu, não foi isso que as urnas mostraram. Exatamente. E o surgimento de nomes novos, né? No caso de Fortaleza, aqui, o nome Delmano é um nome produzido pela própria dinâmica interna da política conduzida ali pela prefeita Luiziane Lins, que é sempre uma surpresa, né? Ela não era tida como favorita na sua primeira eleição, venceu. Não era favorita para a sua reeleição e venceu. Mal avaliada e não tinha muita força para eleger o seu sucessor, está ali disputando palmo a palmo contra o candidato do governador Cid Gomes, né? Agora, outros nomes, como o caso de Campinas, como o caso de São Paulo, esses sim já articulados, já construídos pelo PT nacional. Campinas trata-se de Márcio Postman. Exatamente, de Márcio E São Paulo, Fernando Haddad. E é uma indicação direta também, uma participação direta do presidente Lula nessas duas cidades, Campinas e São Paulo, com essas indicações, né? Exatamente. Isso fortalece ainda mais a figura do presidente, do ex-presidente. Fortalece, né? Especialmente a capacidade de leitura do ambiente político que ele tem. Né? Muito mais do que a sua capacidade de transferência de votos, né? que já caiu por terra e já voltou em tantas vezes. O fato é que ele tem capacidade de ler e entender essa necessidade de promover uma renovação. Mesmo que muitas vezes ele tenha que derrubar figuras importantes do partido, como foi o caso de Marta Suplicy, que até ontem, enfim, anteontem, reconheceu, né, que o movimento feito pelo presidente Lula tinha sido um movimento correto e que aquela ousadia, né, que para muitos naquele momento tinha parecido uma jogada errada, enfim, colocaria um candidato novo contra uma figura consagrada como José Serra, que seria um suicídio político, no final das contas se acertou porque a população de São Paulo queria uma opção de renovação, né, e o presidente Lula ele ganha, então, ainda mais com esse faro político dele e com esse processo de renovação do PT, do qual ele é o grande arquiteto. Em Manaus, se as urnas confirmarem as pesquisas feitas até sábado, a oposição vai virar o jogo. Lá a oposição deve ganhar segundo essas pesquisas. Isso, Manaus tem uma importância suficiente sozinha para fazer contrapeso a todas essas outras vitórias que a base aliada teve? Certamente Manaus é uma capital importante, enfim, por toda a posição que ela tem, mas isso não vai permitir que o PSDB possa se declarar o grande vencedor dessas eleições, né? Ela tem uma dimensão interessante pelo fato de que Arthur Virgílio foi um grande oposicionista ao governo Lula, né? Perdeu a reeleição para o Senado exatamente para Vanessa Graziotin, né? E agora está retomando, está voltando à cena política. Então, nesse aspecto, ele tem uma importância, mas não vai permitir que o PSDB possa eventualmente se declarar o grande vencedor das eleições. Voltando a Fortaleza rapidinho, lá a gente tem o PT com o PSB e aí nós vamos lembrar de uma figura que é o Ciro Gomes, que já foi aliado do governo Lula, que apoia exatamente o candidato contrário ao PT. Queria que você falasse para a gente desse embate Ciro Gomes-Lula lá em Fortaleza. Pois é, ali em Fortaleza a gente tem uma disputa de caciques locais, né? A Luiziane Lins, por um lado, e a família Ciro Gomes, do outro, né? Ciro Gomes já foi uma figura nacional, mas ele se enfraqueceu muito depois que o PSB negou a indicação para que ele se candidatasse à presidência da República na disputa passada. Então, ele ficou, de certa maneira, à margem desse processo, né? Mas, de qualquer maneira, a vitória em Fortaleza ela é importante para a manutenção dos planos do PSB de se constituir forte no Nordeste, para diminuir o peso da votação que o PT tem tido lá, numa eventual eleição presidencial em 2014, para assim poder dar chance para o Eduardo Campos, caso ele venha a ser o candidato. Vamos voltar a São Paulo com o Florestan Fernandes Júnior. Florestan. Guilherme, o professor estava falando agora há pouco sobre essa questão da renovação dos partidos, inclusive do PT, que lançou uma figura nova aqui dos paulistanos, que é o ex-ministro Fernando Haddad. E hoje, ao votar, o ex-presidente Fernando Henrique disse que o PSDB vai ter que passar por uma reformulação, que é necessário encontrar novas lideranças e que esse é o grande desafio do PSDB para os próximos anos. Eu queria que ele comentasse essa declaração do presidente, do ex-presidente. Excelente. E é engraçado que é a terceira ou quarta vez que o PSDB sai de uma eleição falando na necessidade de renovação,
né? E, na verdade, esse plano estava em curso, né? Se a gente se lembrar do início do processo político em São Paulo, havia prévias marcadas, nomes novos que disputariam essa prévia e dali sairia o candidato do PSDB. Bruno Covas, salvo engano, o secretário de Energia, o próprio Zé Aníbal, enfim, outros nomes que estavam na disputa dentro desse projeto que envolve não apenas a renovação, mas o enraizamento social do PSDB. Em grande medida, o diagnóstico, é um diagnóstico correto de ser feito, é que o PSDB ele perdeu capacidade de falar com as pessoas, né? Ele se tornou um partido de elite, né? Todo mundo se lembra da indicação, por exemplo, do Geraldo Alckmin à campanha presidencial, que foi decidida numa mesa de restaurante com Aécio Neves, Fernando Henrique e o próprio José Serra. E isso pesou, e o PSDB já sabe disso, né? Ele caminha num processo de retorno, de reconstrução das suas bases. Agora, esse projeto ele foi abortado, né? Pela entrada de José Serra no jogo E que eleitoral. caminho o PSDB poderia seguir agora para fazer desta vez, de fato, a renovação? Não existe vácuo político. A saída de José Serra, quem é que vai ocupar o espaço? Pois é, o PSDB ele tem um dever de casa muito grande para ser feito, né? Porque não é apenas o José Serra que saiu derrotado, né? Se a gente for pensar também, o PT vai ganhar uma boa parte das prefeituras da região metropolitana e do interior de São Paulo, e o Alckmin não conseguiu fazer valer a sua hegemonia, enfim, fazer valer a sua vontade dentro do que seria, teoricamente, o seu terreiro, né? O Estado de São Paulo. Então, ele também sai derrotado. E o Aécio Neves, de certa maneira, apesar de ter vencido a eleição em Belo Horizonte, se a gente buscar as 10 maiores cidades de Minas, do interior de Minas, salvo engano, o PSDB está disputando a eleição em uma, o segundo turno em uma, ou venceu em uma, outras quatro o PT ganhou, em outras 3 ele ia disputar o segundo turno, enfim, e mais. No início da eleição, se a gente perguntasse quem era a principal alternativa a presidente Dilma 2014, naturalmente as pessoas diriam Aécio Neves. Hoje não, hoje as pessoas podem dizer Aécio Neves ou Eduardo Campos, ou seja, ele ainda ganhou um player para competir com ele por esse espaço, né? Então eu acredito que o PSDB ele tem que continuar num trabalho de reaproximação das pessoas, fundamentalmente para poder mais para frente, talvez aí começar a pensar em prazos mais longos, né? Recuperar a competitividade em nível nacional. Tudo isso que nós estamos dizendo ainda precisa ser confirmado, de certa forma, pelas urnas, claro. E nós temos números, não é isso, números, Guilherme. Vamos aqui a Pelotas, Rio Grande do Sul, nós temos, nem chegou a 1% das urnas apuradas, 0,44%. O resultado, por enquanto, dá Eduardo Leite, do PSDB, com 56,24%. E o Fernando Marrone, do PT, tem 43,76%. E os números de São Paulo, capital, estão chegando à tela depois de apuradas. 0,21% das urnas, portanto, um resultado ainda bem pequeno, parcial. Fernando Haddad, do PT, tem 57,22% e José Serra, do PSDB, 42,78%. Isso confirma a pesquisa de boca de urna. Vamos agora a Curitiba, com uma apuração bastante adiantada, 74,9%, quase 75% dos votos apurados. Gustavo Frutti, do PDT, tem 59,93% dos votos, quase 60%. Ratinho Júnior, do PSC, 40,07%. Vamos agora a Niterói, Rio de Janeiro. Os números lá, por enquanto, nos apontam nem 1% das urnas ainda. 0,70% foram apuradas, 51,44% dos votos para Rodrigo Neves, do PT, e o Felipe Peixoto, do PDT, tem 48,56%. Também no Rio de Janeiro, a gente vai ver agora números de Nova Iguaçu. 0,57% das urnas apuradas, Nelson Bornier, do PMDB, 66,80%. Sheila Gama, do PDT, tem 33,20%. Vamos a Petrópolis, que nos mostra aqui os dados de Petrópolis, Rio de Janeiro, com 3% das urnas apuradas até o momento. Rubens Bontempo, do PSB, tem 59,62%. E Bernardo Rossi, do PMDB, 40,38% dos votos até agora. Do Rio para o Espírito Santo, a capital, Vitória.
Depois de apuradas 19,94% das urnas, Luiz Paulo, do PSDB, tem 50,80% dos votos. E Luciano Rezende, do PPS, 49,20%. Vamos agora a São Luís. A repórter Nicole Espósito acompanha o fim da votação. O estado não tem horário de verão e a eleição vai terminar em instantes. Boa tarde, Nicole. Boa tarde. Isso mesmo, o Maranhão não está inserido no horário de verão. Portanto, aqui a votação só se encerra aí às 18 horas, né, no horário aí de verão, 17 aqui ainda em São Luís, certo? E logo que o processo for encerrado, esses dados das urnas serão enviados para os 37 pontos de transmissão de dados distribuídos pela cidade. Segundo o TRE, 5 urnas eletrônicas apresentaram problemas e tiveram aí de ser substituídas. 4 pessoas também foram conduzidas, né, aí por prática de crimes eleitorais. Nicole Espósito, de São Luís, Maranhão, TV Brasil, eleições 2012. Temos aí números já definitivos de vitória no Espírito Santo. São números de Curitiba, isto. São números definitivos. Pode ser considerado eleito, está eleito, Gustavo Frutti, do PDT, com 60,70% dos votos. E Ratinho Júnior, do PSC, 39,30%. Embora esses números não sejam definitivos, foram apuradas até agora 86,56% das urnas, não há mais chances de Ratinho Júnior ultrapassar Gustavo Frutti. Vamos agora ver o perfil do prefeito eleito de Curitiba, Gustavo Frutti. Gustavo Frutti, do PDT, nasceu em Curitiba, tem 49 anos, é casado e é advogado. Foi vereador e 3 vezes deputado federal. Promete ampliar os programas de combate à pobreza e estimular o consumo consciente da população. Na política interna do Paraná, o que significa a vitória de Frutti? A vitória de Frutti, primeiro, significa uma derrota de Beto Richa, do atual governador. Do atual governador, que fez 2 movimentos para que isso acontecesse. Primeiro foi preterir o Gustavo Frutti, que era o candidato à prefeitura de Curitiba na eleição passada. E ele foi colocado de lado para que o partido apoiasse o atual prefeito Luciano Dutti, do PSB. Então, de certa maneira, é um troco que Frutti está dando em Beto Richa, né? E, em segundo lugar, isso significa também uma derrota do PSDB num dos seus centros mais dinâmicos, né? O Beto Richa sempre foi considerado, talvez, um dos nomes mais fortes da nova geração do PSDB. E foi criticado muito seriamente por conta dessas articulações pelo senador Álvaro Dias, abrindo uma ferida muito grande. E, em terceiro lugar, a possibilidade, né, de Gleisi Hoffmann e de o PT tentar construir uma chapa competitiva para o governo do Estado em 2014, né, tendo como ponte a própria prefeitura de Gustavo Frutti, em Curitiba. Seria uma aliança natural, ainda que a origem de Frutti seja o PSDB? Seria uma aliança natural Frutti, Gleisi Hoffmann, PT, PDT de Frutti? Até onde a gente sabe, esse é o jogo que está combinado, né? O PT abriu mão de ter candidato em Curitiba, apoiou desde o primeiro momento Gustavo Frutti, porque entendeu que ele era a alternativa viável à hegemonia do PSDB na capital, e do PSB também, com o Dutti, e a troca, então, seria um apoio do PDT a uma eventual candidatura de Gleisi Hoffmann ou de outra pessoa indicada pelo PT ao governo do Estado em 2014. Inclusive, a ministra participou diretamente dessa campanha em Curitiba, né, a Gleisi Hoffmann? Exatamente. Muitos dizem que essa foi a primeira jogada política de autoria da ministra Gleisi Hoffmann, né? E, nesse sentido, ela foi bem sucedida, porque essa articulação acabou retirando, né, ou quebrando a hegemonia de Beto Richa na cidade de Curitiba, que já tinha mais de 12 anos. Vamos falar um pouco de São Paulo, voltar a falar de São Paulo. Nós estamos falando da questão de José Serra perder a condição de protagonista da política nacional. No entanto, não significa certamente uma eventual derrota, se confirmados os números que a gente viu até agora, não significa morte política. Ele pode se eleger, por exemplo, deputado federal ou senador por São Paulo, ou é tarde para ele?
Não, acho que de maneira alguma. Eu acredito que existe sim o futuro político para José Serra, né? Mas o que se questiona agora é se, com essa derrota, o PSDB vai conseguir deslocar o eixo de comando dele de São Paulo para Minas ou para o restante do Brasil, vamos dizer assim, né? E isso seria essencial na construção de uma candidatura de um não paulista por parte do PSDB, né? A grande questão que está sendo colocada e a ausência do Serra nesse processo tem que ser medida exatamente nesse parâmetro. Muitos dizem também que o PSDB vai poder passar a ter um comportamento mais de time, né? Sendo que o Serra talvez tivesse uma influência desagregadora dentro do PSDB. Isso é uma coisa que se fala, mas que isso vai ter que se confirmar com a consolidação de alguma liderança que hoje se acredita que possa ser exercida por Aécio Neves, mas, enfim, por exemplo, não se acredita que Geraldo Alckmin, por exemplo, vai entrar ou vai embarcar nesse projeto. Não há nada que indique, enfim, que as coisas já estejam acertadas dentro do PSDB. Vamos a São Paulo, então. Florestan Fernandes Júnior. Bom, nós vamos conversar agora com a mestre em Sociologia, a professora Jaqueline Quarezemin, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, professora. Boa tarde, um prazer estar aqui. Surpreendeu a senhora esses primeiros resultados aí em todo o Brasil? E como é que a senhora está vendo essa questão aqui da sucessão paulistana? Então, eu acredito que não tenha tido muita surpresa, as pesquisas estavam prevendo, não é? Exceto Curitiba, então, que tem uma diferença aí que o PSDB estaria perdendo um pouco mais. Em São Paulo, o cenário já no primeiro turno apontava nesse sentido, porque a derrota do Russomano, quer dizer, um eleitorado que já estava dizendo não para uma candidatura, no caso do Serra, e era um eleitorado também que rejeitava, não é? Um eleitorado que avaliava também a administração do Kassab de uma forma bastante negativa. Então, quer dizer, a principal campanha de um candidato é a gestão municipal, no caso, não é? Então, uma gestão mal avaliada já tinha um cenário de mudança. Quando esse eleitorado de Russomano desloca parte dele para apoiar a candidatura de Haddad, mesmo o Russomano chamando, não é, se colocando numa posição de neutralidade, de certo modo até pedindo o voto branco, ali já apontava, então, que Haddad levaria uma vantagem considerável sobre a candidatura do Serra. O Serra até cresceu um pouquinho em relação às pesquisas, não é? E sobre pesquisa, eu até porque sou especialista em pesquisa, eu faço questão de apontar um aspecto que nessa semana as pesquisas também não foram divulgadas, não é? Que foram realizadas durante a semana, principalmente pela Datafolha e Vox Pop e o Ibope. Então, quer dizer, isso o eleitor também estava esperando. E agora, no final, ontem, quando foi divulgadas as últimas pesquisas, porque acaba sendo a pesquisa um mediador, não é, para que o eleitor também entenda aí como está esse processo. E aí as pesquisas, como colocavam uma vitória do Haddad, você tem aí uma definição, então, daquele eleitorado que estava indeciso, e aí nessa sequência pode ser que o Serra tenha crescido esses 2 ou 3 pontos com relação à pesquisa de ontem. Apesar de eu achar que o Haddad ainda fica em torno dos 60%, 60%, 62%. Agora, nessa análise sobre São Paulo, né? Porque você tem a grande São Paulo, a capital, e tem o interior. Como é que ficou essa divisão entre os partidos? Então, o PT e esse campo que se articula em torno do PT, ele ganhou parte no primeiro turno e agora, então ele tem uma representação significativa na região metropolitana. Os partidos de base de apoio, no caso do PSDB ou não é do governador Geraldo Alckmin, ganharam mais no interior. Eu acredito que esse cenário, pela densidade demográfica ou eleitoral da região de São Paulo e metropolitana, seja um cenário favorável, no caso, à candidatura que se articule no campo com o PT, não é? Porque isso aí a gente não tem como definir nada agora. O Serra, a derrota do Serra é uma derrota, ainda que prevista, é uma derrota séria para o PSDB, porque aqui se é o berço do PT, não é São Paulo como um todo, e mesmo a região metropolitana, o ABC, ainda que aqui nós tenhamos essa questão de ser o berço do PT, é também um dos lugares mais fortes, não é? O berço do PSDB do também, PSDB. do Covas, então, do Fernando aqui, Henrique. as eleições municipais aqui em São Paulo, até pela dimensão da cidade, elas também tomaram uma proporção quase de uma eleição presidencial.
tanto que o foco foi mais São Paulo nos embates políticos que houve de quem era contrário ao crescimento da candidatura de Haddad. Tá. Sim, nós vamos entrar com os números agora, vamos ver, de Florianópolis, em Santa Catarina, está aí 55,80%, César Souza Júnior, do PSD, e o Jean Loureiro, do PMDB, está com 44,20%. Poucas urnas apuradas, 0,70%. Em Vitória, no Espírito Santo, 80,55% das urnas apuradas. Luciano Rezende, do PPS, tem 52,06% dos votos. E Luiz Paulo, do PSDB, com 47,94% dos votos. Professora, qual a expectativa que a senhora vê na distribuição dessas prefeituras em todo o país? Houve uma divisão relativamente proporcional entre os partidos? Dos grandes partidos, sim. O PMDB acabou, então, ficando, por enquanto, não é com o maior número ainda de prefeituras. É importante que se diga que o resultado do primeiro turno, nós temos o crescimento de partidos médios, que é o caso do PSB e do PDT. Lá no Sul, por exemplo, nós temos 2 lugares importantes, que é Fortunati já ganhando o primeiro turno em Porto Alegre e agora com a vitória de Fruit em Florianópolis, não é? Quer dizer, você tem uma força aí crescendo do PDT. Você tem o PSB também crescendo, no caso Eduardo Campos, né, ou quem ele apoiava no Recife, a força de Eduardo Campos. E aí você tem o PSDB em segundo e o PT em terceiro. Quer dizer, são ainda os 3 grandes partidos, mas o crescimento dos partidos médios pode mudar a correlação de forças, então, para cenários locais e federais. Vamos ver, então, os números de São Paulo. Vamos ver aí, está aí. 5,11% das urnas apuradas, Fernando Haddad tem 58,57% e José Serra 41,43%. Mais ou menos, ou bem próximo do que estava prevendo o Ibope na boca de urna, né? A senhora ainda acha que vai dar um pouquinho mais para o Fernando Haddad, mas na realidade está batendo, está bem próximo daquilo que está dizendo a boca de urna, são só 5,11% dos votos apurados. Em Mauá, 2,62% dos votos apurados. Donizete Braga, do PT, tem 50,21%. E Vanessa Damo, do PMDB, tem 49,79%. Uma eleição ali bem ainda porque bem difícil, bem complicada. Mauá, né, é uma cidade que o PT e o PSDB sempre disputaram acirradamente. Então, mas é muito pouco ainda, 2,62. Agora, a senhora acha que nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão do julgamento do mensalão. A senhora acha que ele teve algum impacto nessa campanha ou ele foi relativamente minimizado? Então, eu penso que às vezes se bate tanto na questão do PT ou na questão do ex-presidente Lula. Vamos fazer o seguinte, então estão dizendo para a gente aqui, nós temos que ir para um break e daqui a pouco a gente volta então com a sua análise sobre essa questão. Do mensalão. Nós voltamos daqui a pouquinho com as eleições 2012 na TV Brasil.